Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre revisão. Como revisar o que eu estou estudando em inglês para não esquecer depois. Bora lá! Bom, vocês perguntam muito a minha opinião sobre revisão, principalmente lá no Instagram, onde eu tô mais perto de vocês. E aí até falei que eu ia fazer um vídeo aqui no YouTube pra explicar isso, porque eu preciso de mais tempo pra explicar, pra falar. E obviamente tudo que eu vou falar aqui é a minha opinião sobre revisão, o que funciona para mim e o que eu levo para os meus alunos, que faz parte do meu método, tá? Muitas pessoas podem ter opiniões diferentes e falar assim, pra mim funciona tal jeito, continue fazendo desse jeito. Pra mim funciona assim, continue fazendo assim. Mas pra você que está perdido, não sabe o que fazer, vou compartilhar aqui com você o que pra mim é uma revisão eficaz. Bom, eu separei esse assunto em 3 tópicos e o primeiro é o seguinte: não seja um maníaco de colecionar papéis e PDFs e revisões. Eu vejo que muita gente fica preocupado já com a revisão, mas nem aprendeu ainda aquele tema. Já fica, meu Deus, como que eu vou revisar isso e tal. E, gente, pra mim, sabe o que mais funciona? O dia a dia, o contato com o inglês. Por quê? Não adianta de nada você colecionar um monte de PDF que você não vai revisar depois. Você colecionar um monte de papel pra você ficar olhando depois. Eu vejo que muita gente tem muito mais a fissura em revisar do que saber se de fato aprendeu, se tá aprendendo aquilo, sabe? Então eu vejo que muita gente faz o seguinte: aprendeu, vou aprender sobre adverbs today. Então aprendi sobre advérbio hoje. Aí daqui a 3 dias eu vou ter que ver o mesmo conteúdo, porque eu tenho que revisar. Aí depois de novo eu vou revisar esse mesmo conteúdo e você vai ficar vendo aquela mesma coisa várias vezes, sendo que você poderia estar tendo contato com o inglês real, do dia a dia. E dentro desse inglês que você está tendo contato, você vai estar vendo adverbs o tempo todo. All the time. E aqui a gente já entra no nosso segundo tópico, que é: a revisão acontece esporadicamente. A revisão acontece com o tempo e o contato. Obviamente, se você passar o tempo não fazendo nada, a revisão não vai acontecer. Com o tempo, né, à medida que você vai tendo contato. Como eu gosto de fazer e como eu gosto de passar para os meus alunos. Toda semana você vai estar em contato com o inglês. Contato, aprendendo um tópico novo. No caso, no curso, né, eles têm o cronograma para seguir ali. De cada semana eles vão aprender um tópico novo, mas toda semana eles estão em contato com a língua, de forma geral, assistindo séries, filmes, lendo, escrevendo, fazendo aula de conversação, usando o inglês da vida. Eu até falo com eles, não existe, hoje eu vou falar com você o inglês básico, hoje, não, eu vou falar com você inglês, English, do you speak it? E aqui, nesse bololô, digamos assim, a gente vai toda semana aprendendo também tópicos que vão te dar base para a cada semana ter mais e mais conhecimento, mais embasamento no que a gente está falando ali. Gente, é no dia a dia, no contato diário que a revisão acontece. Por exemplo, tem uma determinada semana lá do curso que o aluno aprende sobre present perfect. Vamos falar sobre esse assunto que muita gente tem dúvida, né? Beleza, ele vai lá, vai fazer a aula sobre present perfect, vai aprender sobre aquilo, vai fazer atividades sobre aquilo. Beleza, isso foi o dia, dia 5 de um mês. Aí depois ele vai falar assim, não, daqui a 10 dias, no dia 15, eu tenho que revisar esse assunto. Se você tiver contato com o inglês diariamente, você está revisando present perfect todo dia. Não tem como você passar um dia, se você teve contato com o inglês, sem ver pelo menos uma frase com present perfect. Gente, é impossível, tá? Não tem como. É a mesma coisa que você falar que você passou o dia inteiro conversando em português, né? Falando português, e você não usou o tempo verbal do presente simples. É impossível, não tem como. Não existe essa possibilidade, não tem como isso. It's true. Então, se você tem contato com o inglês, você vai estar revisando aquilo o tempo todo. O que é revisando? Revisando, vendo várias vezes, again and again and again and again. É isso que é revisar. Você vai estar vendo de novo aquele assunto, ficando sempre fresco na sua memória. Aí você fala, Cíntia, mas chegou num determinado momento que eu tô vendo eu tô vendo present perfect o tempo todo, mas toda vez que eu vou escrever alguma coisa, que eu vou falar, eu não sei como eu vou falar. Quando você chegar nesse momento, um dia específico, que você quis usar o present perfect e ficou com uma dúvida se o verbo tinha ED, se o verbo era na base form, se o verbo vinha antes do have,
cara, tô com muita dúvida. Aí você vai fazer uma revisão pontual. Aí eu paro o que eu tô fazendo, ou eu falo assim, amanhã eu vou revisar esse assunto porque hoje eu tive muita dificuldade nele. Aí você volta nas suas anotações, se você tiver PDF, ou até mesmo, sabe o que eu faço? Eu não fico colecionando muito PDF e tal de inglês, até porque eu já passei num momento em que eu já aprendi meio que tudo do básico, né? Quando eu falo do básico é que eu não sei tudo de inglês, tá, gente? Mas todos os tempos verbais, estruturas e tal, isso eu já sei. Mas eu preciso estar sempre revisando alguma coisa. O que eu faço? Eu jogo no Google. Então eu boto lá Present Perfect Rules, né? As regras do Present Perfect. Entro num site lá, dou uma olhada e falo, ah, tá, beleza, verdade, é isso aqui e tal. Isso é uma revisão. Só que eu não vejo sentido em uma revisão aleatória. Por exemplo, eu não tô com dúvida em Present Perfect, eu não precisei usar hoje, mas eu vou lá revisar porque tá no meu calendário revisar. Não faz muito sentido. Quando você revisa aquilo que você tá precisando, você tem muito mais chances de daquilo agarrar na sua cabeça, de você memorizar. Por quê? Porque tá muito recente, você acabou de precisar fazer aquilo, tá? E aí quando você revisar, você vai tentar formar aquela frase que você não conseguiu, já vai estar praticando, colocando no uso. Então por isso que eu falo que é esporadicamente, aos poucos, sabe? De vez em quando você vai lá e checa e de acordo com a necessidade. Eu não vejo necessidade em ficar revisando um tema. Por exemplo, os meus alunos toda semana eles vêm um tema, certo? Aí vai chegar no final, eu vou falar pra gente revisar? Não, se ele quiser revisar, ele vai lá naquela aula e assiste aquela aula específica, que é o que você vai fazer também. Quando você precisar, você vai lá naquelas suas anotações que você tem sobre aquele assunto, ou você não precisa ter anotações. Se você for no Google, você vai achar um resumo de qualquer coisa que você quiser sobre o inglês. E aí você vai lá, dá uma olhada de novo, revisa, ou às vezes você se deparou numa situação em que você até sabe sobre o assunto, você, não, eu sei como é que usa present perfect. Só que esse assunto, essa frase tá muito específica, eu não sabia que podia usar assim. Dá lá uma revisada. Vê sobre esse uso específico do present perfect. Ah, lembrei, beleza. Porque eu não quero, gente, que vocês fiquem fazendo aquelas revisões. Meu Deus, agora eu tenho que revisar todo o present perfect. Cara, às vezes é só uma coisinha que você não lembra. Você vai revisar tudo de novo por conta de um tópico. Foca naquele tópico que você esqueceu, naquele tópico que você não lembra muito bem. Okay, let's review. E o terceiro tópico, né, dos nossos 3 tópicos aqui é: esteja sempre produzindo. O que é produzir? São as habilidades de writing, speaking. Produzir. Porque quando você só ouve, listening, e só lê, reading, você não está produzindo, você está recebendo informação, que é o que a gente fala de input, output. Já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar linkado aqui. Quando você produz, né, output, você precisa saber fazer. Quem nunca já viu, sei lá, uma frase em inglês, uma conversa e ficou, caramba, eu entendi, mas eu não saberia falar isso, eu não saberia fazer isso. É porque tá faltando prática na hora de fazer. Então você precisa estar sempre produzindo. Quer memorizar alguma coisa? Quer nunca mais esquecer um tempo verbal? Of course. Use muito, 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 muito e muito, incessantemente. Escreva, fale todo dia. Escreva, fale, escreva, fale, escreva, fale, escreva, fale. Como um looping. Você vai ver que chega uma hora que você não precisa mais revisar aquilo. É que, gente, fica assim tão agarrado na sua cabeça que você não precisa mais. Por exemplo, um assunto que assim, eu não preciso revisar mais de jeito nenhum. Simple present. Eu já sei aquilo de cor e salteado, de trás pra frente, de frente pra trás, exceções, não exceções, já sei tudo, não preciso revisar. Agora, tem assuntos no inglês que às vezes eu ainda preciso lá dar uma olhada. Às vezes eu preciso, às vezes eu falo, caramba, eu vou dar uma revisada. Ou tem alguma coisa aqui exatamente que eu não tô sabendo ainda. Por que isso acontece? Porque o simple present, eu já usei milhões de vezes, todo dia eu uso isso, ensino isso, falo, não tem como eu esquecer. Agora, tem alguns assuntos que eu não uso todos os dias, que eu não falo todos os dias, algumas estruturas que eu não uso sempre, só na hora de escrever, que é uma coisa às vezes mais formal, então eu vou precisar conferir, sabe? Por quê? Olha como é lógico, porque eu não uso todos os dias. Brilliant. Vamos supor, comecei a ter que escrever coisas mais formais em inglês. Esses assuntos vão começar a ser bobos pra mim quanto o simple present. Por quê? Porque eu tô usando, falando, escrevendo, usando aquele assunto. Então, gente, a melhor maneira, a maneira mais imbatível de você memorizar as coisas em inglês, não esquecer mais, é usando dia após dia. Mas não é usar por 20 dias, por 50 dias.
é usar 1, 2, 3, 4, 5 anos. Gente, eu estou nessa jornada do inglês desde que eu tinha 12 anos. Hoje eu tenho 25. 13 anos estudando inglês. 13 anos. Não é da noite pro dia. Obviamente você não precisa de 13 anos para ficar fluente, não é isso. Assista aqui o vídeo que eu coloquei aqui sobre quanto tempo eu preciso para ficar fluente. Só que para você ir ganhando mais e mais e mais e mais conhecimento, fazendo aquele piling up, né? Tipo, acumulando, isso são anos, não é da noite pro dia. Mas essa é a minha opinião sobre revisão, tá? Resumindo, você vai fazer revisões pontuais, quando você precisar, porque se você está em contato todos os dias com a língua, a revisão está acontecendo diariamente. That's review. Então é isso, coloca aqui nos comentários como você faz a sua revisão, como você vai adaptar ela, ou se você vai usar a revisão do jeito que eu falo, coloca aí o que funciona melhor pra você, tá bom? Então é isso, beijo, tchau!